Lula mandou na lata, chamou a atitude do Milei do que ela realmente é, uma pataquada, e mandou o recado: não vou ficar trocando farpa com aquela coisa. O meu respeito vai para o povo argentino. Veja. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. No hay ninguna chance que de nuestro lado las relaciones puedan romperse. Nosotros no lo llevamos al plano institucional. Nosotros dejamos lo que es la disputa electoral, la diferencia política, la diferencia ideológica, la dejamos en ese marco. Nosotros tenemos la más alta estima del embajador brasileño en Argentina, Julio Vitelli, y de alguna manera esperamos que luego estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos. Mudadinha no tom, não é mesmo, minha gente? Não é claramente um recuo da diplomacia argentina, não. Veja bem, relações bilaterais importantes. Não... Vamos embora, gente, já passou. O governo Lula acho que talvez queira a mesma coisa. Já passou, vamos deixar isso pra frente. Mas não quis entregar assim de bandeja, Camarote, aparentemente, a bandeira branca tão rapidamente, né? Quero te ouvir sobre essa estratégia, quase que assim. Veja bem o que vocês fizeram e aprendam alguma coisa, porque na próxima pode ser que não seja dessa forma, né? Como é que a gente pode interpretar os sinais do Brasil e quando, afinal, o embaixador brasileiro deve voltar para lá? Porque ele volta, né, Camarote? Ele volta. Volta. Essa é a tendência, né? Boa noite a você, Aline, Flávia, você assinante. A estratégia que foi definida hoje entre o chanceler Mauro Vieira e o Júlio Vitelli, que é o embaixador nosso em Buenos Aires, e teve também essa conversa do Vitelli levado pelo Mauro Vieira para falar com o presidente Lula, a estratégia é deixar a poeira baixar, para aí analisar também como vai ser de fato a reação. Se hoje foi considerada uma sinalização importante do chanceler da Argentina, ou seja, uma fala diplomática, inclusive de consideração pessoal ao embaixador Júlio Vitelli, e a percepção seguinte, a percepção é que você tem de fato interesses econômicos por parte do Brasil, mas também e principalmente por parte da Argentina, e é justamente esse setor do empresariado que exporta para o Brasil e que faz negócio também importa do Brasil na Argentina, que não quer que uma relação histórica entre Brasil e Argentina seja alcançada justamente por ataques por parte do Milei. Essa é uma questão. A outra questão, eu tenho que ver, porque agora o Lula ele dá uma estocada. Eu até perguntei agora há pouco para integrantes do governo, vem cá, e essa estocada do Lula? Porque ele classifica como a coisa, o Milei. Então, é um fato novo nessa noite, aconteceu agora na convenção do PSB. Chama de pataquada o que o Milei fez e que não vai conversar coisa com diz que respeita o povo argentino, faz uma fala importante, mas no final, e isso é normal em fala de improviso do presidente Lula, ele acaba dando uma estocada e tem que ver essa graduação de como, se isso vai realimentar lá na Argentina o Milei ou não, se também por lá vai ser baixar a temperatura da situação. Então, aguardar, estavam me falando também até no Itamaraty o seguinte, vamos um dia de cada vez, vamos ver como também será a reação da Argentina. Agora que teve uma estocada do presidente Lula, o que mostra o incômodo, porque mesmo com toda a estratégia de não responder ao Milei, ele acaba aproveitando um discurso no PSB e dá uma estocada no presidente da Argentina. Flávio, o que mais mostra esse episódio ao fim, não, porque não chegamos ainda ao fim dele, mas assim, que diagnóstico já está mais evidente em relação a esses movimentos do presidente da Argentina, colocando outros movimentos de outros presidentes também nessa história e que fica de lição, talvez, de reflexão, considerando o cenário político-eleitoral brasileiro? Aline, eu acho importante a gente tirar desse episódio uma convicção, tanto do Palácio do Planalto quanto do Itamaraty, da diplomacia brasileira, de que há, de fato, uma aliança
dessa extrema-direita, representada nos Estados Unidos por Donald Trump, Marco Rubio em particular, representada na Argentina por Javier Milei, o presidente argentino, e no Brasil pelo bolsonarismo. Acho que está muito nítido, não tem mais ninguém disfarçando uma aliança, um alinhamento na direção de explicitar preferências eleitorais e, em alguma medida, até tentar intervir no processo eleitoral brasileiro, que são os indícios que vêm principalmente de Washington. Mas Javier Milei, ao ter vindo ao Brasil exclusivamente para participar de um evento político partidário eleitoral, era a convenção que lançou Flávio Bolsonaro candidato a presidente da República, ele deu uma indicação muito nítida de fazer parte dessa aliança e o governo brasileiro entendeu isso. A estratégia de resposta é uma estratégia que visa preservar as relações comerciais, diplomáticas em alguma medida e até a amizade entre os dois países, entre os povos. Não foi por acaso que nos compromissos formais, institucionais do presidente da República, ele fez referência, por exemplo, à estratégia de diversificação de mercados para as exportações brasileiras e do Mercosul, sem excluir o Mercosul e, portanto, sem excluir, sem se afastar da Argentina, tanto na visita de Estado do presidente sul-coreano, quanto no telefonema de domingo para o presidente chinês Xi Jinping. Então, é uma estratégia de ter maturidade na relação comercial, um gelinho, que não faz mal a ninguém, né? Estamos no inverno, então deixar um pouquinho sem casaco ao relento nessa demonstração relacionada ao embaixador, mas veja, muito diferente do que aconteceu, e acho que a Camarote vai concordar, em 2023 com Israel, que houve um rompimento total, né? Chamou o embaixador, Frederico Meyer, àquele momento, e nunca mais ele voltou, e nunca mais. O Lula, naquela ocasião, o Lula foi considerado persona non grata. Grata lá. Então, escalou e não voltou. Não há nenhuma intenção, nem a mais remota intenção de produzir algo parecido em relação à Argentina, muito menos no ano eleitoral. Internamente, o Milei também não se favoreceu com essa atitude. Ele foi muito criticado pelos grupos políticos de oposição a ele. Ele não é exatamente um presidente popular. E aqui, o Lula no palanque tem feito isso, né, Camarote? Ele anda numa institucionalidade formal como presidente, mas quando sobe num palanque, e foi exatamente a convenção que ratificou o vice-presidente, ele deu essa resposta, que não foi agressiva, grosseira, mas foi uma resposta no sentido de capitalizar também para ele, em prol dele, o ataque de Javier Milei. Olha só, a gente precisa conversar sobre esse circo que o Javier Milei tentou armar aqui no Brasil e levou uma invertida histórica. O sujeito larga os problemas gigantescos da Argentina, que não são poucos, pega o avião e vem pra cá. Pra quê? Reunião bilateral? Acordo comercial? Nada disso. Ele veio para evento partidário da extrema-direita, fazer palanque com a família Bolsonaro. Uma tentativa patética de interferir na nossa política e inflar essa internacional da ignorância que junta Trump, Milei e a turma do golpismo nacional. Só que aí a realidade bateu na porta. E a resposta do governo Lula foi de uma maturidade diplomática espetacular. Enquanto a extrema-direita vive de lacração em rede social, o Lula agiu como chefe de Estado. O Itamaraty simplesmente deu aquele famoso gelinho pedagógico, chamou o nosso embaixador de volta para consultas e deixou a Casa Rosada falando sozinha. O resultado? Galera, foi lindo de ver. O embaixador argentino teve que ir para a TV com o rabo entre as pernas, pedindo pelo amor de Deus para o embaixador brasileiro voltar logo, dizendo que amava o Brasil, trocando o tom na hora. Sabe por quê? Porque a diplomacia de chilique do Milei bateu de frente com o bolso dos empresários argentinos. Quem exporta e importa do Brasil entrou em pânico. Perceberam que o Milei estava arriscando o ganha-pão do país para agradar tuiteiro e bolsonarista. Aí você me pergunta, e o Lula? O Lula deu um show de pragmatismo. Manteve as pontas abertas, ligou para o Xi Jinping, fechou acordos com a Coreia do Sul, mostrando que o Brasil é gigante e tem mercado no mundo todo. Mas claro, nosso presidente não é de ferro. Quando subiu no palanque do PSB, não deixou barato, mandou na lata, chamou a atitude do Milei do que ela realmente é, uma pataquada, e mandou o recado: não vou ficar trocando farpa com aquela coisa. Respeito é o povo argentino. Gente, isso foi cirúrgico. Ele separou o povo irmão da Argentina do show de horrores que é o governo Milei.
deixou o argentino ver o papelão que o presidente dele está fazendo no exterior. No fim das contas, esse episódio deixa uma lição escancarada para nós. Política externa não é joguinho de internet. De um lado, a gente tem uma extrema-direita amadora que usa o Estado para fazer palanque eleitoral e prejudica a própria economia. Do outro, um governo adulto que defende a soberania do Brasil, protege os interesses comerciais e dá o troco com elegância e firmeza. Milei achou que vinha para cá dar showzinho e saiu no prejuízo, desmoralizado na Argentina, ignorado pela diplomacia e com um puxão de orelha que vai demorar para esquecer. Mas e vocês? O que acharam dessa pataquada do Milei? A diplomacia brasileira agiu certo ou devia ter apertado ainda mais o cerco? Deixa o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima!